Bom dia a todas e a todos. Bom dia. Primeiro, é uma honra muito grande estar presente nesse encontro de vocês e ter tido a oportunidade e o prazer de acompanhar de perto o crescimento da organização dos movimentadores de mercadorias. Quando o Santo estava falando sobre agradecimentos a mim, eu lembrei, eu também fui movimentador de mercadoria. Olha que coisa louca! Eu nunca tinha lembrado disso. Eu vou ser membro honorário dessa categoria. Eu, quando tinha 12, 13 anos, o meu pai tinha sido caçado pela ditadura militar e passou de um período de 64 a 71 sem arrumar emprego. Nós fazíamos de tudo, porque a família precisa sobreviver. E lembrei que eu, muitas vezes, carreguei lenha da porta da padaria até o forno lá atrás, ali na rua 15 de novembro, em São Paulo, lá em Sorocaba, sabe? Tinha uma padaria na Subidão lá, eu passava por lá, e uma das formas de eu ganhar dinheiro era carregar aquelas lenhas para dentro. E vejo que esse é o trabalho que muitos companheiros e companheiras fazem aqui na sua história de vida. Então, se você tem razão, eu já bardeei lenha, já fiz coisas, catar esterco para vender para as moças, as senhoras lá em Sorocaba, porque o jardim precisa de adubo. Então, uma forma de você engraxar sapatos de estudante de medicina, vender pirulito, ou seja, são coisas que a gente teve que fazer por um período muito difícil que a família passou. Então, vendo esta categoria, e eu lembro quando tivemos a oportunidade de, juntos, conseguir a regulamentação dela, a explicação é muito simples, né? Todo mundo que ouviu o argumento ficou bastante, eu diria, motivado a ajudá-la. Porque, desde a lei dos portos, essa categoria ficou sem legislação protetiva, ficou sem proteção de lei. Então, quando mentiram ao presidente Lula de que qualquer coisa que fosse mover no Brasil precisaria da movimentação da mercadoria, por isso que todas as demais centrais, vários ministérios foram contra, porque disseram essa mentira ao presidente Lula. E a gente foi dizer para ele, não, isso não é verdade. Essa é uma categoria aquela que, quando o senhor passa na beira da estrada, estão lá os chapas na porta, que não tem proteção. E se não tiver organização dessa categoria, vai continuar aquela coisa lá. E assim sucessivamente. Ou seja, e hoje, né, depois da lei, do crescimento dos sindicatos, e agora de uma confederação, isso é um passo muito importante para a organização. Eu fui parado por uma companheira, que é a Ana. Falou, tem uma sugestão de nome, que disse que ontem pediram sugestão de nome, mas ela disse que tem vergonha de falar. Mas ela deu um nome interessante, é bom anotar aí, pode ser depois julgado por vocês. A tal da Cobra Move, Confederação Brasileira dos Movimentadores de Mercadoria. E disse que é o símbolo de cobra, por exemplo, como tem cobra no início, cobra para derrubar só batendo na cabeça. Ou seja, ela reforçou bem esse tipo de coisa. Então, um bom nome para anotar. Vocês iniciam, né, esse seminário, esse encontro, já com essa ferramenta na mão, que eu creio que será uma ferramenta muito importante de organização. A presença dos ilustres palestrantes que têm vindo aqui, desembargadores, juízes, advogados, para falar para esta categoria, e Teovaldo falou bem, não existe pergunta fraca ou pergunta. Existe dúvida. A sua dúvida pode ser a mesma de todos, e às vezes por inibição, e eu creio que sindicalista não pode ter inibição. Tem que perguntar. Então, eu creio que essa organização me dá um orgulho danado. Eu, quando cheguei aqui, entrei, ontem eu vi fotografia, eu tive a honra de ontem ser empossado como membro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social do Presidência da República. E eu só via por fotografia, não podia... E vi toda essa organização aqui, me falou, me dá um orgulho danado ver que a Secretaria dos Movimentadores de Mercadorias, comandada pelo meu amigo Teovaldo, junto com as federações, organizaram um evento tão bonito desse aqui. É uma honra e eu quero parabenizar vocês. E, olha, é de deixar orgulhoso.
tenho certeza que os palestrantes já foram a inúmeros lugares fazer palestra e sabe que este pode ser comparado a tantos outros, pode dizer que tem igual a este, mais bem organizado que este, vocês não vão encontrar. Então, estão de muito parabéns vocês. Essa categoria merece cada vez mais qualificação, cada vez mais organização, cada vez mais suporte, né? Eu sei que eu, como presidente da CSB, e tenho sem números de filiados, movimentadores de mercadorias, acho que quase toda a categoria está afiliada a nós. A CSB tem uma responsabilidade muito grande para com vocês. Além do carinho, da amizade, do compromisso que a classe operária que a CSB tem, há um especial apreço por essa categoria, de vê-la cada vez mais organizada. E me surpreende esses dirigentes. Quem os conhece, os desembargadores, advogados, quando conversa com um dirigente da federação, um dirigente de um sindicato de movimentadores, vê a qualidade da intervenção desse companheiro ou dessa companheira, a qualidade e o conteúdo que ele tem sobre a questão da categoria. Eu fico impressionado. Eu, quando converso, eu discuti com o Alfredo, por exemplo, a questão da legislação, lá, antes dela ser aprovada no Congresso. O conteúdo dele sobre a questão da categoria. Conversar com o Nicanor, por exemplo, né? O Cido, conversar com o Teovaldo, né? Mosair, né? O trabalho que Minas está fazendo no SEASA, agora o Rio Grande do Sul, Brasília, ou seja, organizando a efetiva categoria para que possa dar uma resposta. Esse projeto Carga Pesada é um exemplo disso, que a gente está, inclusive a Central assumiu um compromisso com o projeto de tentar levá-la ao Brasil todo. Nós nos reunimos com o presidente da Associação dos SEASAs. Foi isso, Flávio? É a Associação dos SEASAs? Associação Brasileira dos Entrepostos. Dos Entrepostos. Nos reunimos na Central para fazer um evento com todos os SEASAs do Brasil, né? Lá para março, mais ou menos, todos os SEASAs do Brasil, para discutir como é que se estrutura e organizam os trabalhadores da movimentação da mercadoria dentro dos SEASAs. Vejam vocês, ou seja, a qualidade dessa intervenção. Então, eu sou, com muito orgulho, presidente da Central, que acolhe todos vocês, e pode ter certeza que a Central tem essa clareza do papel que vocês, dirigentes, representam e do número, avanço que nós estamos conseguindo dentro da organização dessa categoria. E quero, de pronto, oferecer o nosso escritório de Brasília para dar o endereço para a confederação. Podemos dar uma sala lá dentro, podemos mandar nosso lá, dar uma sala para ter um local para que a confederação dos trabalhadores de movimentação da mercadoria possa já ter endereço. Porque tem que ter endereço, não é isso? Já tem. Né? Podemos afirmar que, para nós, vai ser uma honra muito grande que, nesse primeiro momento de organização, a confederação lá possa se instalar. Fredão, você viu que a Central tem compromisso com vocês. E cada vez mais organizando a categoria, nos sentimos mais próximos daquele compromisso firmado dentro das diretrizes que a própria Central tem. Eu estou orgulhoso, estou muito emocionado de falar aqui, viu? Me pediram para falar um negócio aqui para você sobre acordado versus legislado. Olha, doutor, olha que frio que me colocaram aqui. Esse tema também? Poxa vida, então eu vou deixar para ele. Uma visão, são visões diferentes. A visão do lado de cá do balcão, a visão do intermediário, né? Daquele que pode normatizar essas questões. Já não é a primeira vez que tentam fazer isso. Já não é a primeira vez. Talvez agora eles estejam com mais facilidade de passar isso.
mas já aprovaram na Câmara Federal um projeto do Executivo do tempo do Fernando Henrique, encaminhado pelo ministro Dornelles. Foi aprovado na Câmara Federal um projeto que alterava o 618 da CLT, que permitia o acordado versus legislado. E quando chegou ao Senado, no primeiro ato das centrais com o então presidente Lula, foi exatamente de solicitar que ele retirasse o projeto. Porque, como é um projeto do Executivo, ele pode retirar. E ele retirou. Então, saiu da pauta. Em que pese toda a luta dos trabalhadores, dos sindicatos, das centrais, obviamente tinha algumas centrais naquele momento que apoiavam aquele projeto, foi aprovado na Câmara. E no Senado foi retirado de pauta. Mas antes disso, lá atrás, em 92, 93, tentaram colocar a goela abaixo dos trabalhadores, dos movimentos sindicais, um tal de contrato coletivo de trabalho, que é acordado sobre legislado, disfarçado com outro nome. Então, a gente fez toda uma briga, e o Barelli era o ministro do Trabalho, para vocês terem uma ideia. Teve um debate no Brasil inteiro sobre isso. Infelizmente, nós conseguimos derrotar essa tese. Aliás, o movimento sindical tem sido pródigo na defesa de algumas teses e tem saído vencedor de muitas delas. Eu só sinto muito, realmente, a gente não ter ganho a tese do juiz classista. Eu acho que foi uma perda muito grande para o movimento operário, a ausência do juiz classista nas varas da Justiça do Trabalho. E foi uma campanha bastante pesada contra isso. Trabalhamos muito com a Associação dos Juízes Classistas, a JUCLA, mas, infelizmente, como o partido do governo e o próprio governo era contrário a isso, nós perdemos. Tive o desprazer de assistir no Congresso Nacional, na Câmara, assistir Genuíno defendendo ardorosamente a extinção do juiz classista. Assim como já vi vários deputados do Partido dos Trabalhadores defendendo a extinção da contribuição sindical, que para nós é um dos pontos chaves da nossa organização. Estrutura confederativa, unicidade sindical e contribuição compulsória. Ou seja, mas lá em 92, colocaram uma falsa questão, que precisava introduzir o contrato coletivo de trabalho para poder ter negociação. Vejam vocês. Na nossa visão, nós somos herdeiros de Vargas, né? Ainda ontem sofremos uma crítica grande lá no Conselhão, por parte do Nizanguanais, contra as questões CLT de Vargas, a legislação de Vargas. Nós somos herdeiros de Vargas e temos muito orgulho de dizer isso. Em todos os fóruns fazemos questão absoluta de defender a legislação trabalhista, a nossa estrutura, a necessidade de uma justiça específica do trabalho. Nós somos defensores da justiça do trabalho. Alguns do movimento sindical têm muita dúvida sobre isso. Nós temos clareza absoluta da necessidade da justiça do trabalho. Mesmo durante a ditadura, foi ali que nós tivemos a segurança jurídica dos nossos direitos, mesmo na ditadura militar, em que pese estejam passando por um momento bastante difícil, principalmente nos Supremos, nos tribunais superiores, acerca das questões. Eu, uma vez, ingressei no Supremo Tribunal Federal contra o 119, e a resposta que eu obtive é que súmula, naquele tempo era até enunciado, súmula não é lei, então não pode ser avaliado. E ele já avaliou 277 e está agora avaliando 331. Quer dizer, está uma coisa muito complexa esse nosso momento. Mas era uma falsa questão, porque quem conhece a questão trabalhista sabe que o 444 da CLT nos dá plena liberdade de livre negociação. A diferença sutil, e aí vocês, por favor, prestem atenção, porque isso é o argumento para que defensamos contra essa famigerada
tese do acordado sobre o legislado. O 444 nos permite livre negociação. Só que a questão é o seguinte, nós temos que fazê-la com um patamar mínimo, que é a consolidação das leis do trabalho. E ela é tão pródiga que ela vem também em outros 2 artigos, acho que é o 468, se não me falha a memória, que diz que não é válido você fazer... eu já vou voltar no 468, vou ficar no 444. Eu posso flexibilizar para cima, né? Essa história de querer flexibilizar é a história da raposa e as galinhas. Ou seja, botar um acordado sobre o legislado tem 2 coisas complicadas. Primeiro, nós nunca vimos flexibilizar nada para cima. Vocês já viram? Isso não, vamos flexibilizar a legislação, mas para quê que é? É para tirar direitos. E a CLT não permite tirar direito. Mesmo que o trabalhador assine ou faça qualquer contrato, tem artigo da CLT que torna nulo de direito o assinado. Porque vive nessa questão. Mas eu vou discutir com os nossos deputados. Naquele ano lá, acho que foi 2002, quando foi aprovado na Câmara, eu tive o prazer de fazer um debate com a bancada do PMDB à época. O líder do PMDB à época era Gedel Vieira Lima. E ele, na reunião da bancada, abriu espaço para nós podermos falar sobre essa questão. E nós temos um exemplo muito simples. Esse é o sonho do patrão. O patrão quer o acordado sobre o legislado para não precisar mais do Congresso Nacional. Vejam vocês, uma lei no Congresso Nacional demora no mínimo, tirando aquelas de interesse, eu diria, das elites, do interesse do governo para valer, demora no mínimo 5 anos. Passando por todas as comissões, 2 casas, votações, todas essas coisas, 5 anos. Teve o Código Civil, levou 20 anos. Agora, aprovado aquilo lá, eu pego a minha canetinha, não importa a lei, eu com o patrão esqueço a lei. Significa que o patrão não quer mais o Congresso Nacional. Ele sabe que qualquer projeto que ele queira, todas as forças vivas da nação estarão fazendo pressão no Congresso, tanto a favor quanto contra, e há uma disputa lá dentro. Nada sai lá assim sem a pressão. Veja a questão da terceirização, por exemplo. Olha a coisa como... Desde 98 se discute isso. O projeto 4330 do nosso Sandro Mabel, que tanto criticado, é de 2004. E até agora não tem notícias. E o Senado está dizendo o seguinte, não queremos saber do PL 30, parecer do relator, e vamos criar um novo projeto de terceirização. Vamos começar tudo de novo. Ou seja, aquela casa é suscetível à pressão. Aquela casa é suscetível à discussão. Imaginem vocês qualquer votação se nós pegarmos os deputados, os senadores, na onde ele mora, na região onde ele tem voto, e colocar para ele a discussão, pressioná-lo lá na base dele. Ele volta para lá diferente. Porque às vezes nós fazemos mobilizações em Brasília, mas você pode fazer o barulho que você quiser naquela esplanada dos ministérios, que não ecoa lá dentro. Ecoa se ele chegar na cidade dele, tiver um bando de sindicalistas e trabalhadores na porta da casa dele, cobrando dele uma atitude correta com relação às legislações. Então nós precisamos estar organizados para isso. Então, ao fazer o acordado sobre o legislado, o que quer o patrão? O que querem as elites? Acabar com isso. Não precisar mais do Congresso Nacional. Isso, para nós, é um desastre. Poderão dizer, mas não é isso que o sindicato quer, negociar? Nós queremos negociar, né? Claro que queremos. Só que é o seguinte, depois da emenda 45, colocaram um posto lá dentro que diz o seguinte, você só pode ingressar com dissídio coletivo de comum acordo com o patrão.
Aí o TST, muito certamente, com muita propriedade, criou a súmula 277, que diz o seguinte: como está dificultando, o patrão está dificultando o trabalhador de fazer a negociação coletiva, vamos dar outra atividade das convenções coletivas, dos acordos coletivos, ou seja, faça com que o patrão, se ele não quiser negociar, dê ao trabalhador e aos sindicatos a garantia daquilo que ele tinha até então. Vai o Supremo, numa decisão monocrática de Gilmar Mendes, e derroga isso. Vai ser julgado, provavelmente vamos ganhar no pleno, não sabemos. Mas veja, a emenda 45 não tem. Como é que você faz? Você não tem outra atividade, não tem organização local de trabalho, não tem, e quer dizer que tem livre negociação? Não existe livre negociação. É só ouvir o que diz as elites sobre a legislação trabalhista. Parece que eles não percebem que essa é a legislação que foi mais atualizada, infelizmente para pior, ao longo de todos os anos. Então, para nós da CSB, nós somos contrários ao acordado sobre legislado. Não que tenhamos medo de negociar, não temos. Agora, não tem instrumentos. Se nos dessem os instrumentos, e é isso que eu fico triste com algumas centrais que se colocam, não, podemos discutir, porque você sabe, isso é importante para o sindicato, mas eu não tenho os instrumentos para isso, eu não tenho... Ou veja, até cercear o número de dirigentes sindicais, limitaram os dirigentes sindicais a 7. Nem o Conselho Fiscal hoje tem estabilidade dentro da visão da elite hoje já pré-julgada. Então você não tem estabilidade dos dirigentes, você não tem organização local de trabalho, você não tem segurança jurídica porque você não tem outra atividade de acordo. Não podemos ser a favor. E além de que, não adianta fazer lei, vamos dizer que a gente faça um bom lobby, um trabalho muito bem feito lá no Congresso Nacional, façamos uma lei. Muito bem, ganhamos a lei, só que o patrão, com acordado sobre legislado, não vale a lei, ele pressiona o sindicato, e eles têm meios para isso. É só olhar quando chega a véspera das negociações. Nós sabemos, vocês conseguem, eu presido o Sindicato Trabalhador de Tecnologia da Informação do Estado de São Paulo. São empresas bastante, vou falar para vocês, empresas tipo TOTOS, empresas grandes, que diz que a margem dele era 25%, caiu para 15%. Margem de 15%. E ele chega para mim com toda a cara a pau, eu preciso fazer só a inflação do ano e também parcelado. Ou seja, ele antes da negociação em janeiro, ele já está falando isso hoje. Então, nós achamos que a legislação trabalhista não é entrave nenhum para a livre negociação. Nós temos lá a questão de fazer um acordo para cima, o que eles querem, essa é a diferença, quando eles querem fazer negociação para diminuir os direitos, acabar com as conquistas. É isso que eles querem fazer. Então, nós não podemos permitir. Então, se nós temos força de organização, temos força de pressão no Congresso, essa é uma discussão que nós vamos ter que fazer para não permitir isso. Os artigos da CLT, o artigo 9, o 444 e o 468, são os 3 artigos que nos garantem sobremaneira para a questão da negociação, a garantia de que nós não vamos ser... o 9 até garante mais ainda, nenhum acordo pode ser feito prejudicial, né? Ou seja, torna nulo o acordo que prejudique, e mesmo que o trabalhador seja enganado, aquela coisa. Essa é uma questão que nós vamos ter que nos organizar para enfrentar no Congresso Nacional. Porque parece que há um consenso nacional da necessidade de você introduzir, segundo o patronato, uma fórmula de que você burle a lei. Para mim isso é um burla à lei, só que legalizado por uma lei. Então imaginem que o patronato vai querer pressionar demais os sindicatos. Então, eu creio que, e daí, terminando, para poder ouvir com muito prazer aqui a visão jurídica, né, que ou nós, cada dia mais, nos organizamos para poder fazer o enfrentamento às elites, né,
ou nós, cada vez mais, nos qualificamos com o que estamos fazendo aqui, neste encontro, ou realmente passarão o patrol. Nós já passamos por vários momentos difíceis. É bom lembrar que em 89 saiu um documento chamado Consenso de Washington, que parece que querem reeditá-lo agora, em que dizia que o Estado tem que ser mínimo, não tem que ter sindicato, tem que proibir todo tipo de organização da classe operária, dos trabalhadores, privatizar todas as estatais e, de preferência, a moeda do país deva ser o dólar. Quem não conhece esse texto, nós podemos até disponibilizar, Alessandro, esse é um texto bom para disponibilizar para discussão, viu? Consenso de Washington, escrito pelo embaixador Paulo Nogueira Batista, não é isso? Ou seja, precisamos nos qualificar em conteúdo e forma para fazer as intervenções necessárias no momento correto. Daí eu quero parabenizar a organização desse encontro, que traz personalidades jurídicas, para falarem aqui para os companheiros e para as companheiras, de maneira a qualificá-los na intervenção que possamos fazer. Mas de pronto saibam todos, a CSB é contra o acordado sobre legislado, é defensor da CLT e é herdeiro de Vargas. Muito obrigado.